numa situação inédita nos 134 anos da instituição, ministros do STF proibidos de entrar nos Estados Unidos. 8 dos integrantes da corte, puxados, obviamente, pelo mais notório deles, Alexandre de Moraes, tiveram o visto cancelado, conforme declaração dada na plataforma X pelo secretário de Estado Marco Rubio. O embasamento da atitude radical foi a caça às bruxas implementada pelo ministro contra o ex-presidente Bolsonaro, além da violação de direitos com destaque para a liberdade de expressão, ou seja, os cidadãos lá possuem o direito de emitir opiniões, ainda que sejam discriminatórias, falsas ou imorais, com larga tolerância, algo como um direito quase absoluto. No Brasil, o modo de encarar o tema é bem mais restritivo. Aqui se proíbe a liberdade de pensamento como justificativa para discurso de ódio, intolerância racial ou atos antidemocráticos. E é neste terreno propício ao voluntarismo judicial em que o país se enredou, estabelecendo uma tensão crescente com a atual administração da Casa Branca, já desgastada pela distância ideológica. Moraes mostra claramente aquilo em que o tribunal mais se esmera, ou seja, interpretar o direito de acordo com as preferências políticas ou morais dos seus integrantes, com respostas nem sempre adequadas à Constituição. O uso descontrolado da subjetividade ao lado de uma clara opção por um lado do espectro ideológico foi, ao longo do tempo, de um crescente exercício de ativismo judicial, embolando o jogo democrático, ao ponto da coisa ganhar contorno internacional negativo, com a exposição das entranhas do poder interno ao mundo, até estabelecer um nível de inimizade com os Estados Unidos. Para início, é preciso entender que o visto é um documento de controle da entrada de estrangeiros em qualquer país, sendo a sua disciplina feita por lei interna de acordo com a autoridade de controle. No caso da restrição americana, a política de vista aplicada aos ministros está de acordo com a seção 212 da Lei de Imigração, que autoriza o secretário de Estado tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada gere consequências adversas à política externa. Foi nesse sentido que a Secretaria de Estado atuou dentro do personalismo de Donald Trump, cuja característica é repudiar quem atravesse suas determinações. Recuar não faz parte do seu script. O fato do STF ter mostrado resiliência e reafirmado o seu compromisso com a autoridade judicial não aplacarão a decisão americana de isolar o governo brasileiro, que se mostra próximo do eixo do mal, segundo a opção lulista de aproximar-se de países autoritários vistos com reserva por Washington. Se no passado os ministros faziam piada sobre quem teria o visto cassado primeiro, isso antes da eleição de Trump, agora, mesmo com a falsa demonstração de indiferença pelo fato de não poderem deliciar-se com a vida boa de Nova York, para dizer o menos, né? No fundo, suas excelências pressentem, pelos indicativos, que existe muita munição a ser disparada do norte, com efeitos nefastos do ponto de vista financeiro, como é o caso da aplicação da tão temida Lei Magnitsky, cujo simbolismo é forte quanto à pecha dos envolvidos com o timbre de graves violadores dos direitos humanos, ou de corrupção em larga escala. Todavia, o que pega mesmo é o bloqueio de contas bancárias e de transações financeiras, além de bens, no solo norte-americano. E a situação piora porque também é objetivo trumpista apenar
as esposas de alguns ministros, responsáveis por escritórios de advocacia que constituem o grosso da renda familiar. A lógica da Casa Branca é atingir o fluxo de caixa, impedindo que empresas que atuem nos Estados Unidos contratem estas bancas. O cardápio de punições é amplo e com vários objetivos. E é bom lembrar que nenhuma nação do presente levou a melhor diante das escaramuças do governo Trump, estruturadas cirurgicamente com a participação dos órgãos de inteligência, como a CIA e a NSA, verdadeiros olhos e ouvidos do executivo. Não se enganem, tudo que é conversado na capital federal, por mais profunda seja a toca, lá está a lente invasiva filtrando tudo para a Casa Branca. E é óbvio que essa proficiência possibilita antecipar atitudes e aplicá-las com pontualidade, segurança e objetividade. De acordo com o direito internacional, os Estados Unidos podem estabelecer os critérios que desejarem para disciplinar a entrada de cidadãos estrangeiros no país, mesmo por motivação política. Os ministros sancionados hão de engolir seco os cacos de vidro, até porque avisos não faltaram do lado americano. Na verdade, foi incômodo ver uma casa de tradição e respeito centenário como o STF ser imolada pela vaidade e excesso de personalismo de julgadores que entendem-se tocados pela aura de divindade e do saber oracular. Deem adeus a Harvard, Califórnia, Colômbia, Aspen, Manhattan e tudo de melhor que os Estados Unidos possuem. Mas não tem problema, afinal, sempre tem Paris, não é mesmo? Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Dê o seu like, caso tenha gostado deste vídeo. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a punição imposta por Donald Trump aos ministros do STF. Grato pela sua audiência. Tchau!